Oi, turma, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma aula, tá? E hoje nós vamos para a última aula deste bimestre, tá? Que nós vamos continuar falando sobre o Oriente Médio, especificamente nós vamos falar mais sobre o islamismo, tá bom? Então, as páginas, como sempre, aqui em cima, tá? 402 a 414. Pausa o vídeo, depois você retorna, tá? E tente fazer os exercícios que aparecerem aqui no meio do caminho, tá bom? Então, 1, 2, 3, vai! Então, turma, agora que vocês leram, agora que vocês deram aí, tentaram fazer os exercícios, vou começar a corrigir e comentar com vocês, tá? Então, a gente começa aqui na página 402, tá? Então, é na 403, 404. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para comentar. 405. Na 406, nós temos aqui uma pergunta, tá? Então, vamos lá. O que você já ouviu falar a respeito da prática de atentados terroristas? Então, é uma pergunta extremamente pessoal, tá? Isso tem a ver com o seu grau de exposição à informação, né? O quanto que você se atualiza. Muito importante, tá? Essa atualização, tá? Vocês procurarem notícias do dia, ou vocês procurarem notícias de jornal, tá? Falando sobre isso, tá? Então, não tem como eu responder por você, porque a pergunta é o que você já ouviu falar, tá bom? Eu já ouvi falar um monte de coisa, né? Mas é o que você ouviu falar, tá bom? Então, você pode comentar com a turma sobre isso, tá? Então, 407 a 408 começa mesmo os exercícios. Então, vamos lá. Número 1. Qual a principal divisão entre os praticantes do islamismo e como isso afeta os países do Oriente Médio? Então, no islamismo, nós temos os sunitas e nós temos os xiitas, tá bom? Então, o que acontece? São formas diferentes deles interpretarem, tá? As leis do islamismo. Um grupo é mais radical e outro não é. Qual a ideia do islamismo? A ideia do islamismo, né, é parte dos princípios do profeta Maomé, ok? Então, é uma religião, só que não é uma religião ligada apenas ao caráter da fé, tá? É também ligada ao estilo de vida. Então, nós temos um grupo que é os sunitas, né, que é a maior parte da população, e uma minoria que a gente chama de minoria radical, que são os xiitas. Então, o que acontece? Os princípios do islamismo são completamente diferentes dos princípios do mundo ocidental, tá? Então, quando a gente fala sobre o mundo ocidental, a gente fala sobre o mundo moderno, sobre o mundo capitalista, e como uma forma de tentar preservar o islamismo, esse grupo xiita, que é um grupo mais radical, eles tentam absolutamente tudo, tá? Para preservar os seus princípios da sua religião. E chega a um ponto com a criação de um Estado, tá? Que é o chamado Estado Islâmico, e é um grupo que utiliza, né, inclusive da violência, para alcançar esse ideal que seria a criação de um Estado em que tivesse os princípios do islamismo, ok? 2. A Revolução Iraniana também é chamada de Revolução Islâmica, tá? Qual a razão desse nome, tá? Então, voltando para a questão de cima, que eu esqueci de responder a segunda parte, como isso afeta os países do Oriente Médio. Então, afeta no sentido que muitas das vezes isso gera conflitos, tá? Porque o Estado Islâmico, ele quer se impor, né, dentro ali do próprio Oriente Médio. Tá, agora vamos para 2 mesmo. Então, o que é a Revolução Iraniana?
aconteceu no Irã, né, em que foi o lugar onde se teve mais intenso os princípios do islamismo, tá? Então foi uma revolução que praticamente negou a influência do mundo ocidental. Então o principal inimigo do grupo islâmico é o mundo ocidental. Isso significa que as pessoas que são praticantes do islamismo são contra os ocidentais? Não. Como eu estava dizendo no início, existe uma divisão dentro do próprio islamismo, uma ala que é mais radical, que é a minoria das pessoas, e a outra que convive bem com esses dois mundos, com essas duas relações. Ou seja, as pessoas elas têm as suas religiões e tá tudo certo, ok? Então, a Revolução do Irã foi praticamente isso, tá? A Revolução Islâmica, que é quando a gente tem a implantação do islamismo e o Irã ele se torna o principal país, né, do meio ali islâmico, ok? Ok. Vamos lá. 3. Assinale com X as afirmativas verdadeiras, tá? As afirmações verdadeiras. Olha lá, todos os muçulmanos são fundamentalistas, se opõem ao Ocidente e aos hábitos ocidentais em geral. Não, não são todos, ok? O fundamentalismo islâmico defende a volta dos fundamentos e o modo de vida praticado pela comunidade do profeta Maomé e seus companheiros no século XVII. É contra a influência de modernismos e hábitos ocidentais no mundo islâmico resultantes da globalização. Certinho. Todos os fundamentalistas pregam o uso da violência para atingir seus objetivos. Não, tá? Apenas uma minoria de fundamentalistas recorre à prática de atentados terroristas para alcançar seus objetivos, sendo recriminados pela grande maioria dos muçulmanos ao redor do mundo. Sim, os próprios muçulmanos rejeitam, né, de uma certa forma, essa violência dos extremistas muito em função porque isso acaba gerando muitos estereótipos, né? Então, de um modo geral, os muçulmanos, eles querem se desassociar dessa imagem do terrorismo e da violência. Agora, reescreva as frases falsas, tornando-as verdadeiras. Então, vamos lá. Primeiro, apenas alguns grupos de muçulmanos fundamentalistas, os xiitas, seguem os preceitos originais de Maomé e repudiam a cultura moderna e ocidental, ok? E a minoria dos muçulmanos prega o terrorismo. Inclusive, esse é o povo que mais sofre com ataques terroristas no mundo, ok? 4. A Síria é um país do Oriente Médio que vive uma guerra civil que já vitimou centenas de milhares de pessoas ao longo dos últimos anos. Sobre a Síria, leia. Vamos ler. Em 2011, um movimento político social que ficaria conhecido como a Primavera Árabe eclodiu em países do norte da África e se espalhou pelo Oriente Médio, desencadeando ondas de protestos, principalmente em função da atuação de jovens e da integração possibilitada pela internet e pelas redes sociais. A Primavera Árabe resultou na queda de ditadores que estavam havia longo tempo no poder e levou populações de vários países a se rebelar contra seus diferentes grupos étnicos e entre muçulmanos xiitas e sunitas. O que se seguiu foi um levante contra o governo de Bashar al-Assad e uma guerra civil que já dura anos envolvendo diversas facções, incluindo as tropas leais de Assad, muçulmano xiita pertencente à etnia alauíta, milícias rebeldes apoiadas de Assad e a organização fundamentalista Daesh, tá? Conhecida como Estado Islâmico. Com o enfraquecimento do governo de Bashar al-Assad e a retirada de tropas estadunidenses do Iraque em 2011, essa organização aproveitou da instabilidade política e da guerra civil na Síria para conquistar territórios no país. O Estado Islâmico chegou a controlar parte significativa do Iraque e da Síria em 2014. A organização passou a se aproveitar da exploração de recursos naturais nesses territórios e obrigou a população
a viver de acordo com seus princípios. Mas foi combatido por seus muitos adversários e perdeu a maior parte deles entre 2014 e 2017. A crise humanitária fez com que mais de 5,6 milhões de sírios se tornassem refugiados em diversos países. Ok. O que deflagrou a guerra civil na Síria? Então, a questão da Síria era o seguinte, tá? A gente tem, né, um levante, tá, de pessoas, de jovens, né, que a gente chama de Primavera Árabe, se rebelando contra o governo. E geralmente, quando uma população ela se rebela contra o governo, é porque se tem ali insatisfações em relação ao modo de vida, ok? Que foi o caso aqui da Síria, tá bom? Então, eles viviam numa situação que era de ditadura, tá? Então, ditadura é onde as pessoas elas têm a sua liberdade restrita, ok? E essas pessoas elas queriam, né, mudar a realidade através de protestos, ok? Legítimo, legítimo. Mas o que aconteceu? Acabou virando um conflito maior ainda. Por quê? Porque claro que o ditador, ele teve, né, o seu rebote, né, ele teve o seu contra-ataque. E além disso, a gente tem vários outros grupos, né, que acabam participando disso, como, por exemplo, o próprio Estado Islâmico, tá? Então, foi daí que começou esse conflito, tá? Só tô falando sobre alguns dos protagonistas, tá? Então, o conflito da Síria é uma coisa, assim, que tem vários protagonistas, tem vários fatores, tem coisas, assim, que são meio difíceis de entender, tá? Porque são muitos interesses em jogo, mas o principal é isso, tá bom? Então tá. O que o Estado Islâmico quer na Síria? O país manteve seu território conquistado entre 2011 e 2014. Então, o Estado Islâmico, como não só na Síria, mas em qualquer outro lugar, ele quer formar um califado regido pela lei islâmica, tá? Então, professora, mas o que é um califado, coisa e tal? Então, dentro da ideia do Estado Islâmico, é como se fosse um governo, uma monarquia islâmica, ou seja, ninguém manda aqui, né? Só o Estado Islâmico. É mais ou menos por essa questão. E no meio dessa história, a Síria, ela foi o quê? Perdendo o seu território, ok? C. Qual a consequência da crise provocada pelos conflitos no país? Uma crise humanitária, né? Ou seja, tem ali diversos interesses, né? O Estado Islâmico, o próprio ditador, né? Aqui tem o nome da pessoa, cadê? Bashar al-Assad, querendo ali manter o seu território, o seu poder, o seu governo. Do outro lado tem os manifestantes com a Primavera Árabe. Então, assim, no meio disso tudo, isso gera muita estabilidade política, social e econômica, gerando uma grande crise humanitária, ou seja, a população é sempre a que sofre, é sempre a que perde, é sempre deixada de lado. Então, tipo, a guerra era guerra mesmo, com conflito, bomba, tiro, essas coisas assim. E isso fazia com que a população ela fosse desabastecida, né? Então, como é que no meio de uma guerra você vai dar conta de abastecer, né, a população, abastecer os mercados, os hortifrutis, água, energia, essas coisas assim. Então, a população ela acaba não tendo uma vida normal e não que antes ela tivesse, né, na verdade, num regime ditatorial, uma população, ela também não tem uma vida assim normal, em paz, enfim, mas ela acaba, né, tendo que se refugiar em outros países. Não é à toa que a Síria é o país onde se tem o maior número de pessoas refugiadas, ok? Página 410. Eu acabei essa aqui? Acabei. Tá. Vou ler direto, tá bom? O Oriente Médio é marcado pela diversidade de religiões e etnias. A principal religião praticada no Oriente Médio é o islamismo.
tá? Mas a região também é de grande importância para o judaísmo e o cristianismo. Em 1948, com a proclamação da independência de Israel, foi criado um Estado judeu na região, o que provocaria reações dos países árabes e levaria a uma série de conflitos. Em 1979, a Revolução Islâmica no Irã derrubou a monarquia e instaurou uma teocracia no país, banindo hábitos e influências ocidentais. Entre 1980 e 1988, os Estados Unidos apoiaram o Iraque, então governado por Saddam Hussein, em uma guerra contra o Irã. Em 1990 e 2003, os Estados Unidos viriam a invadir seus ex-aliados em duas guerras provocadas pelo expansionismo do Iraque e pela alegada produção de armas químicas. A região historicamente mais conturbada do Oriente Médio no século XX foi a Palestina, em razão da disputa entre judeus e palestinos, ou pode também falar israelenses e árabes, tá? Por causa de promessas realizadas pelo Reino Unido da perseguição na Europa e da longa presença histórica na região, muitos judeus adquiriram na região da Palestina entre 1920 e 1950. Adquiriram terras, tá? Eu pulei aqui o terras. O fundamentalismo islâmico é uma corrente que prega uma volta às tradições e ao modo de vida de Maomé e seus companheiros no século XVII. Embora a maioria dos fundamentalistas pregue o retorno pacífico às tradições do profeta, existem os que recorrem ao terrorismo para atingir seus objetivos. Então, só vou ler as palavras: diversidade, islamismo, judaísmo, cristianismo, Israel, islâmica, Iraque, Irã, Estados Unidos, judeus, palestinos, fundamentalismo e terrorismo. Daí, a gente vai para a página 412, tá bom? Vamos lá. Mais atividades. Leia a manchete a seguir. Monções trazem reflexos sociais e econômicos para a Ásia. Vamos lá. Essa manchete destaca um fenômeno que foi estudado no capítulo 3. Que fenômeno é citado? Monções, tá? Pode pôr monções ou clima de monções. Explique como ocorre este fenômeno. Então, monções nada mais são do que padrões de ventos, tá? Por isso que o nome é monções, porque são grandes massas, tá? E essas massas, elas se deslocam entre o oceano e o continente ali, dependendo das estações do ano, tá? Aí vem, 6. Escreva no quadro abaixo como as monções atuam no continente asiático de acordo com os períodos do ano. Então, as monções, elas costumam acontecer no sul, ali do sul-sudeste asiático, né? Ali mais ou menos na região da Índia, tá? Lembrando que no continente, né, mais pro interior, a gente tem a cordilheira do Himalaia, tá? E o que acontece? Quando está no verão, tá? Então aqui ele começa falando no verão. Então quando está no verão, tem uma evaporação muito alta dos oceanos, né? Então com essa evaporação, isso faz com que se tenha bastante formação de nuvens, ok? E o que acontece? Essa região dos oceanos, então essas nuvens que elas são formadas nos oceanos, elas acabam sendo empurradas para dentro do continente, tá bom? E isso faz com que se tenha uma intensidade muito grande de chuvas no continente. Já no inverno acontece o oposto, tá? No inverno, geralmente as monções, né, a quantidade grande mesmo da massa de ar, acaba indo de encontro do continente para o oceano, o que faz com que o continente ele fique extremamente seco, ou seja, tenha pouca chuva. Então, com o inverno muito seco e um verão muito úmido, a gente acaba aí tendo dois extremos, tá? Por isso que a gente chama de clima de monções. Deu para entender? Ok. 2.
O início do século XXI foi marcado pela grande ascensão econômica da China, que se tornou a segunda maior economia do mundo. O ingresso do país a uma importante organização contribuiu para essa ascensão. Explica qual foi esse ingresso e quais investimentos o governo chinês passou a realizar para o seu desenvolvimento econômico. Então, o que acontece? A China, né, foi um país que passou pelo processo do comunismo, então ela era fechada à questão do capitalismo, ok? Só que a partir do momento em que a China, ela economicamente deixou de ser socialista, ela abriu, né, as portas para o comércio internacional. E principalmente ela começou a ascender economicamente, ela começou a crescer depois que entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001. Deu para entender? Então isso fez com que a China ela passasse por um processo intenso de industrialização, por um processo também, consequentemente, de urbanização e abertura econômica, tá? Então ela se tornou aí produtora e exportadora praticamente para o mundo todo. Tranquilo? Também tem outras coisas que vale aqui ressaltar a questão, né, da diversificação da matriz energética. Então é muito importante para um país, né, que ele tenha fontes, né, energéticas para conseguir fazer com que a sua produção ela seja muito bem estruturada, ok? Então é isso. Página 413, número 3. Então aqui temos o mapa, né? China, Organização Econômica. Então nós temos a legenda do mapa, né? O que significa cada uma das cores. Vou ler as alternativas. De acordo com o mapa, como se caracteriza economicamente a faixa litorânea do território chinês? Então, a faixa litorânea é a parte que é perto do oceano, tá? Nesse caso aqui, o Oceano Pacífico. Então, o Oceano Pacífico a gente vê que praticamente é vermelho e roxo, tá? Então, o que significa na legenda? Vermelho, centros, polos de crescimentos regionais, e roxo, periferia integrada ao centro, muito densamente povoada e industrializada. Então, é a região, a parte concentrada da China, onde ocorre a urbanização e intensa industrialização, beleza? B. Descreva algumas diferenças entre a periferia pouco desenvolvida da China e o restante do país. Então, a gente vê aí uma nítida desigualdade que, indo para o interior da China, é uma periferia pouco desenvolvida. Então, apesar da China ser um país territorialmente muito grande, não é todo o seu território que é desenvolvido. Então, a maior parte da China, ela ainda é rural, ok? Continuando. Agora, assinale V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas referentes ao mapa da Organização Econômica do Território Chinês. Vamos lá. A maior parte do território chinês forma uma extensa periferia quase despovoada e pouco desenvolvida. Sim, que é o que está em amarelo. B. As zonas econômicas especiais são áreas localizadas na faixa litorânea, abertas para investimentos externos, nas quais muitas empresas se instalaram. Certinho. C. As áreas de difusão industrial estão situadas nas porções oeste do território chinês, distantes da faixa litorânea. Não. A parte que ele está localizado é o lado leste, que é onde é banhado pelo Oceano Pacífico, tá? Então, essa é falsa. E, por último, próximos aos grandes centros urbanos está a chamada periferia associada ao centro. Ela se resume a uma área densamente povoada e com domínio de atividades agrícolas. Então, é o que está em rosa, ok? Então, tem 3 cores, vermelho, roxo e rosa. Então, rosa é a periferia associada ao centro, densamente povoada, porém, atividade agrícola, certinho, tá? Então, a gente chega na página 414, tá? Vamos lá. O mundo muda
tecnologicamente a passos largos. As comunicações são cada vez mais velozes e eficientes, e essas mudanças se fazem presentes também nos armamentos bélicos e químicos usados nos vários conflitos de nossos tempos, principalmente no Oriente Médio, palco de muitos desses conflitos. Do assunto em questão é correto afirmar que... Então vamos lá. Nos dias atuais, os conflitos tornam-se mais cruéis devido ao uso de armas químicas, fato ocorrido recentemente na Síria, um dos países onde ocorrem os conflitos mais violentos e de caráter exclusivamente religioso. Então, o único problema dessa questão é que não é de caráter exclusivamente religioso, é político, ok? Então, ali não é uma questão só do Estado Islâmico, tá? O conflito começou por causa de um contexto de uma ditadura e de uma galera que estava de saco cheio da ditadura, tá bom? B. Os conflitos que ocorrem nessa região quase sempre têm intervenção das grandes potências mundiais, como ocorre atualmente com o conflito sírio, no qual a rápida intervenção da Rússia, aliada aos Estados Unidos, eliminou os ataques aos rebeldes sírios. Então, o problema dessa questão é que a Rússia, ela não é aliada aos Estados Unidos, tá? Na maioria dos conflitos, a Rússia e os Estados Unidos estão de lados opostos, tá? Por quê? Porque isso tem muita questão ainda da herança ali da Guerra Fria, tá? Apesar da Guerra Fria ela ter acabado, tá? Assim, oficialmente acabado, ainda existem indícios de novas guerras frias, tá? Pelo mesmo objetivo, o socialismo versus o capitalismo, tá? Inclusive nessa questão da Síria, até se suspeitou, né, que isso pudesse voltar a reacender, né, um conflito de novo, que os Estados Unidos apoiam uma parcela e a Rússia apoia a outra, mas de modo geral eles nunca foram aliados, tá? C. O uso de armamentos sofisticados faz com que conflitos atuais tenham rápidos desfechos, como aconteceu com a chamada Primavera Árabe, onda revolucionária de manifestações e protestos de caráter principalmente étnico ocorrida no Egito. Então, o caráter da Primavera Árabe é político, não é étnico, tá bom? Essa que é a questão. Os conflitos que ocorrem na região são causados exclusivamente por questões de fronteiras e domínios de territórios estratégicos no contexto mundial. Na região, há predomínio significativo de povos de cultura judaica. Então, cuidado com esses termos exclusivamente, tá? Então, quando se fala sobre conflitos de modo geral, dificilmente existe o termo exclusivamente. Foi exclusivamente por motivo religioso, exclusivamente por motivo político, exclusivamente, tá? Então, assim, não é exclusivamente, tá? Faz parte, sim, essa questão das estratégias dos territórios, mas não é exclusivamente. E por último, nesse cenário, os Estados Unidos têm um papel muito importante, tanto pelo seu poder econômico e tecnológico a nível mundial, quanto pelo interesse na região, devido ao intenso poderio energético. O Oriente Médio é descrito pelos Estados Unidos como sendo a região mais estratégica do mundo. Sim, tá certo, né? Então, o Oriente Médio ele tem várias saídas, né, estratégicas para os 3 continentes, a África, a Europa e a Ásia, né? Então, assim, para as relações comerciais é um atalho, né? Então, tem vários caminhos ali que são, né, acabam sendo controlados. E também tem a questão ali do petróleo, que é a principal matriz energética do mundo. E os Estados Unidos ficam super de olho, por quê? Porque os Estados Unidos ele precisa do petróleo, tá? Então, muitas das vezes, os Estados Unidos está por trás de diversos conflitos em função dos seus interesses econômicos e comerciais. 6. Escolha um dos conflitos ou questões políticas apresentados ao longo do capítulo 5 e pesquise
uma notícia ou reportagem em jornais impressos ou na internet. Escreva uma síntese dessa notícia, resumindo seus principais pontos. Registre sua pesquisa no caderno. Então, beleza, é para fazer isso, tá? Então, você vai escolher qualquer um dos conflitos, tá? Do capítulo 5 e procurar, né? Aí uma notícia, tá? Notícia, não é procurar no Google o que foi a Guerra dos 6 Dias. Não, é notícia mesmo, de preferência atual, sobre algum conflito, tá? Aí da escolha de vocês que esteja no capítulo 5, tá bom? Então, gente, foi isso. E até a próxima, tá? Tchau!